Agora, vamos falar um pouquinho de eficiência. A eficiência desse algoritmo, já dando spoiler, vai ser da ordem de n mais m, que é igual à ordem de m log n aqui, tá? Simplesmente porque m supera n no caso do grafo ser conexo. Porque nesse caso, a ordem do número de arestas é pelo menos proporcional ao número de vértices. Pode ser superior, mas é pelo menos proporcional. Se o grafo não for conexo, é possível ter um grafo com 1 milhão de vértices e nenhuma aresta. Daí n é obviamente muito maior do que m, mas se ele for conexo, esses dois valores vão andar juntos ali. M talvez seja muito maior, até quadrático no pior caso, mas no mínimo linear. Então no caso do grafo ser conexo, é da ordem de m log n. A gente vai voltar a fazer a análise direitinho, tá? Em instantes, mas eu só vou me adiantar aqui e falar para vocês que normalmente é essa segunda aqui. Quando você vê falar do algoritmo de Dijkstra, normalmente o pessoal já deixa bem, já coloca essa. Já está implícito supor que o número de arestas supera o número de vértices. A maior parte dos grafos que a gente está interessado na prática tem essa característica. E se o grafo for desconexo, a gente pode simplesmente fazer uma busca inicial para saber todo mundo que é alcançável a partir da origem e só focar neles, né? Então, a gente sempre pode focar num componente conexo. Tá? Por isso que na prática a eficiência de Dijkstra é proporcional ao número de arestas vezes log do número de vértices. Tá legal? Então, dado esse spoiler, vamos ver de onde vem essa eficiência, né? Vamos analisar o código aqui, pedaço por pedaço. Então, esse primeiro laço aqui, ele itera por n vezes, né, ir variando de 0 até n menos 1, e aqui só realiza operações constantes aqui dentro, atribuições. Então, ele realiza operações da ordem de n operações ao longo dele todo. Inicializar o heap também. Né? Tem 3 atribuições aqui dentro desse segundo for. O for itera da ordem de n vezes, então proporcional a n. Tá? Até aí tudo muito, muito eficiente essas inicializações, né? Por serem apenas inicializações, a gente também não esperava que fosse aí o grosso do trabalho, coisa mais demorada. O nosso laço while aqui, como o tan de h começa valendo n, em cada iteração o tan de h é reduzido de 1, tá? O tan de h é reduzido, está implícito aqui onde isso acontece, mas é aqui, tá? É reduzido de 1 nessa linha, sempre que eu mando remover, ele diminui de 1. A gente vai iterar esse laço principal aqui da ordem de n vezes. Começa com tan h igual a n, termina quando ele for igual a 0 e diminui de 1 por iteração, porque visita um vértice por iteração. Agora, onde que estão as questões de eficiência mais críticas aí? Tem uma escondida aqui dentro dessa função. A função remove heap, ela leva tempo proporcional a log do número de vértices no heap. Então, no pior caso, da ordem de log n. Por que é da ordem de log n? Eu vou até colocar aqui do outro lado. Tá? Remove heap leva da ordem de log n. Porque na hora de remover, lembrando vocês como o heap funciona, a gente tira o vértice da origem, mas a origem não pode ficar vazia. Então a gente pega o último vértice, coloca lá, o elemento que está lá no final do heap, coloca na primeira posição e manda uma instrução de desce heap. Essa instrução de desce heap, como o heap tem estruturalmente corresponde a uma árvore binária, vai descer no máximo log de n níveis ali. Tá? Então por isso que é da ordem de log de n operações. E daí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse cara, junto com esse aqui, vão gerar da ordem de n log n operações. Né? Ao longo de todas as iterações, ao longo de todas as n iterações, eu vou fazer da ordem de n, né, chamadas por remove heap. Se cada uma delas custar log de n, no total custou n log n. Tá legal? Né? Não é nada muito sofisticado nessa análise. Né? Então nós já temos um n log n aparecendo ali. Esse for eu já analisei com vocês antes e já argumentei que ele realiza da ordem do número do grau do vértice V. Por quê? Porque eu vou percorrer os vizinhos do vértice V por iteração ali. Então vai ser da ordem do grau de V. E se eu pegar aqui, então, ao longo de n iterações, cada uma delas pegando aqui da ordem do grau de V, isso aqui vai ser proporcional ao somatório dos graus de V ao longo de todos os vértices. E isso aqui é da ordem do número de arcos. Mas não acabou. Por quê? Porque aqui dentro, observe que isso é importante,
nós temos uma operação não trivial aqui. Né? Tudo bem, é da ordem de somatório dos graus aqui, o número de passadas que eu vou dar por esse laço, por esse fora aqui, é proporcional ao número de arcos no total. Só que é constante o trabalho que eu realizo ali dentro? Não necessariamente. Tem várias coisas que são, esse if ali é só uma comparação, é um trabalho constante, atribuições são constantes, mas atualiza heap não. Atualiza heap leva da ordem de log de n no pior caso. Tá? É verdade que não necessariamente eu vou entrar aqui todas as vezes, mas pensa, no pior caso eu entrei sempre nesse if. Todo arco que eu verifico, ele me leva a um caminho menor até seu destino, entro nesse if e tenho que atualizar o heap. Essa atualização vai corresponder a reduzir a chave, reduzir a prioridade de um vértice e mandar ele subir porque no heap. Subir na estrutura de árvore do heap, porque os elementos com menor chave estão mais perto da raiz. Quantos níveis ele pode subir? No máximo, log de n, né, porque é o número de níveis que eu tenho ali, já que o heap corresponde a uma estrutura de uma árvore completa ou quase completa. Ele vai ter da ordem de log n níveis. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o número de iterações desse for aqui, ao longo de todas as iterações do nosso while, ao longo de todas as iterações desse nosso while aqui, vai ser proporcional ao número de arcos. Só que o trabalho que eu faço dentro desse for, no pior caso, é proporcional a log de n. E é aí que a gente tem que fazer a nossa correção. Então, eu vou ter aqui que esse log n aqui, ele aparece, deixa eu até reorganizar os meus rabiscos aqui, ficar um pouquinho menos confuso. Então, quando eu coloco juntos aqui, da ordem de n iterações, em cada iteração da ordem do grau do vértice, iterações no for interno, e quanto trabalho em cada um deles? Da ordem de log n. Esse cara aqui aparece aqui. Da ordem de log n ali. Ficou inconvenientemente próximo, então deixa eu fazer uma separação aqui. Tá? Aqui são duas coisas separadas. Então nós temos ali o somatório ao longo do grau de O de log n. Isso quer dizer que no final aqui é da ordem de m log n. Tá? Então a gente tem ali da ordem de m log n iterações aqui por causa das chamadas do atualiza heap nesse laço de baixo, da ordem de n log n no de cima, e é por isso que a gente chegou aqui da ordem de n mais m log n, que eu já argumentei com vocês que no fim é proporcional a m log n se o grafo for conexo. Só para finalizar aqui a nossa análise, atentar que, para a maior parte dos grafos, essa é a melhor versão do algoritmo de Dijkstra. Porque ela é quase linear no tamanho do grafo. Né? Para ler o grafo vai me custar proporcional a n mais m. Aqui ficou só log n a mais. Né? Comparem com o algoritmo com os algoritmos de ordenação, né, também, que são muito eficientes, eles custam um pouco a mais, log n a mais, ali, n log n, para ordenar um vetor que me custa da ordem de n para ler. Então, é quase linear, né, já melhorou muito em relação ao n quadrado. Mas, nós temos aquela exceção dos grafos muito densos. Tá? Se um grafo for muito denso, se m for da ordem de n quadrado, tá, for muito próximo de n quadrado, inclusive uma correçãozinha aqui, deveria ser θ, tá? M é sempre limitado superiormente por n quadrado, mas aqui deveria ser θ. Ele é proporcional a n quadrado, ele tem uma função muito próxima de n quadrado, ali assintoticamente igual a n quadrado. Nesse caso, o que a gente vai ter é que o meu algoritmo que leva tempo O de m log n vai custar O de n quadrado log n, custou mais do que n quadrado. E daí, pô, é pouca coisa a mais, mas eu já estou pagando n quadrado, porque meu grafo já é denso. Né? Daí eu vou pagar mais do que isso? Será que é preciso isso? Não, não é. De fato, a gente já viu que a nossa implementação básica, que usa um vetor para armazenar as informações de dist e gasta da ordem de n para encontrar o mínimo, leva tempo O de n quadrado. Se vocês observarem, o que acontece é que aquela implementação básica, ela leva tempo significativamente maior para remover um vértice, para escolher o vértice que minimiza a dist, mas ela leva tempo constante para atualizar. E o que a gente está percebendo aqui é que o número de remoções do mínimo que eu vou fazer é proporcional a n, é o número de vértices. O número de atualizações é proporcional ao número de arestas. Quando eu tenho muitas arestas, às vezes eu até prefiro pagar mais para localizar o mínimo, mas custar bem pouquinho para atualizar, porque o número de atualizações é muito maior. É isso que a gente está vendo aqui.
quando o número de arestas é da ordem de n², é melhor eu pagar pouquinho para atualizar, que a atualização é proporcional ao número de arestas, mesmo que eu pague significativamente mais para remover o mínimo. E daí, nessas situações, a nossa implementação básica pode se mostrar superior. Tá legal? Então, eu estou chamando a atenção para isso. Eu sei que nesse vídeo já ficou longo da análise e tal, mas é importante que vocês entendam que esse senso crítico é uma parte central da formação de vocês. É vocês não simplesmente decorarem um algoritmo, mas entenderem quando é melhor usar uma versão ou outra. Tá? Então, entender a análise permite que vocês tomem decisões. Tá? Não é simplesmente uma decoreba ou algo assim. Então, é isso aqui que a gente tem. Essa costuma ser a melhor versão. A exceção, grafos muito densos, pode ser vantajoso utilizar a versão mais simples. E daí, o que está faltando? O que está faltando é a gente ver como implementa a função atualiza heap. Tá? É isso que a gente vai ver aqui, como implementar esse heap mais sofisticado nos últimos vídeos dessa aula aqui para a gente fechar o curso.